Então vamos iniciar, desligando os microfones. Só para a gente não dar nenhum efeito de som. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, estudando um pouco mais sobre o seu Evangelho. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa tecnologia que nos permite estarmos juntos em um só pensamento, mesmo a distâncias grandes. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos grandes amigos encarnados, como Divaldo, desencarnados, como Manuel Filomeno de Miranda, que puderam trazer este livro maravilhoso, que provavelmente nós estaremos encerrando na noite de hoje. Encerrando um livro, encerrando mais um ciclo da Terra, onde a Terra simplesmente dá mais uma volta em torno do nosso querido Sol. Essa estrela que nos aquece, essa estrela que dá a nossa vida. Nós dependemos materialmente muito desse sol, dessa estrela. Então agradecemos a Deus, a Jesus, pela misericórdia, pela bondade de estarmos aqui encarnados nesse planeta maravilhoso, com essa estrela maravilhosa, e que possamos aproveitar para crescermos, evoluirmos, nos tornarmos melhores. Muito obrigado por mais um ano, por mais um livro, e graças ao bom Deus. Ângela, o Evangelho foi aberto no capítulo... Os últimos serão os primeiros. Eu acho que abriu o mesmo capítulo do dia 28, nossa. Capítulo 21, haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Sugere que essa lição seja lida e refletida. Vou pedir para a Camila, por favor, desligar o microfone. Capítulo 19. Linha de frente. Enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características, aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes que teimavam em não saber aprender a ocorrência lamentável para a recomposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as resoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente com diversos países em total desajuste. Em algumas dessas nações, os jogos políticos interessados na sustentação dos seus partidos
e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, apareciam com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda forma de repúdio a raças e etnias consideradas inferiores, a comportamentos tidos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral, assim como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Aparentando uma sede incomum, as pessoas experimentavam incontidos e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo, que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundância, em aguerridos lances de extravagâncias. Prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho, em razão das mentes atormentadas por desvarios próprios de uma conduta que esteve retida quase à força, agora se apresentavam em torrentes de luxúria intérmina. As pessoas passaram a viver na mente e nos atos toda forma de aberração, a fim de experimentar o que antes era considerado como imoral, perverso, abominável. Passou-se a divulgar e viver tudo que a mente propunha como experiência de vida. Os seres humanos não eticamente preparados deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. É uma terapêutica pessoal em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada, porque não existe. É uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto. Faculta sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo avassalador. Eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes corpos físicos a preservação desse estado de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza em ordem, fomentando a espiritualidade nas paixões ancestrais do processo evolutivo. A gente sabe que esse livro foi escrito, né, no ano passado, mas esse primeiro capítulo aí parece que foi escrito ontem, porque não mudou nada do ano passado para cá, né? Então, a pandemia veio para ajudar no nosso processo de evolução. Ele fez com que as pessoas ficassem mais, evitassem alguns excessos, ficassem mais em casa, né? Ficassem, né? Não saíssem. Então, a gente ficando em casa, a gente é obrigado a conviver com as pessoas da nossa casa.
Às vezes, antes da pandemia, a gente evitava. Aqui eu não vou ficar em casa porque eu vou brigar muito com as pessoas dentro de casa. Então eu vou sair, no papá. Agora, a gente é obrigado a ficar aqui e obrigado a conviver com as pessoas. E nessa, né, convivência, a gente tem que se acertar com as pessoas, né? A gente às vezes, antes, a gente podia evitar, né, de ficar muito com as pessoas que a gente se chocava muito, brigava muito. Agora a gente não tem essa opção. A gente tem que ficar, né, em contato. Às vezes, os pais mandavam os filhos para creche, escola, para se livrar deles, né? E com a pandemia, foi obrigado a conviver com os filhos, e às vezes de maneira torturante, né? Porque os pais não suportavam os filhos em casa o tempo todo. Então, você tem que também aprender a amar, aprender a entender as pessoas, aprender as crianças, os adolescentes, os adultos. A gente tem que aprender a conviver. Nem sempre é fácil, né? Devido à nossa evolução, devido à evolução do outro, às vezes é meio complicado. Outra coisa que ele fala é que as pessoas se aproveitavam e continuam se aproveitando da pandemia. Em vez de aproveitar para refletir, para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, aproveita para ficar mais rico, para ficar mais poderoso, para ganhar notoriedade política. Não importa que as pessoas morram. A pessoa pode morrer, desde que, né, eu me torne mais rico, me torne mais poderoso, eu ganhe as próximas eleições. Então, agora a gente está muito, né, você está cada vez mais focado nas eleições do ano que vem. E o pessoal do partido A, e do partido B, e do partido C, primeira coisa, vencer a eleição. A que custo? Não importa. Os fins justificam os meios. Já tem uma frase clássica, que eu não lembro quem disse, mas os fins justificam os meios. Então, não importa que as pessoas estão morrendo, papapá, vão fazendo. Então, e as pessoas, durante um tempo, ficaram reclusas. Algumas, né? Porque eu sei que alguns pancadões não pararam em nenhum momento. Algumas festas não parou em nenhum momento. Porque é o seguinte, se eu tiver que morrer, eu vou. Deus que sabe. Deus cuida. Mas você não foi um pancadão. Mas Deus está olhando, está de olho em mim. Se eu vou para o pancadão e não tiver que morrer, eu não vou morrer. Só que às vezes a pessoa que foi para a festa não morreu. Mas morreu o pai, morreu a mãe, morreu o avô. Então já vi pessoas que saíram para a balada e não ficaram doentes. Mas a avó faleceu. Aí ele fica pensando, será que se eu não tivesse ido para a balada, a minha avó teria morrido? Não sei. Mas a pessoa fica com essa consciência. Agora, por exemplo, a pessoa já está pensando no carnaval. Algumas cidades estão cancelando o carnaval e outras, o carnaval vai existir, né? Aqui está falando, por exemplo, da segunda onda, né? Ou seja, existia um número grande de casos, foi aumentando, aí com a reclusão, o isolamento social foi diminuindo, aí o pessoal foi afrouxando, né, os cuidados e foi subindo. Agora está acontecendo exatamente isso. Eu não sei que onda a gente está, né? Mas a gente está de novo aumentando o número de casos.
É a quarta onda? Tá bom, se for a quarta onda, ok. Mas alguns países, com essa quarta onda, já estão se precavendo e fazendo, né, tomando providências para que essa quarta onda diminua. Mas no Brasil, esse problema não existe. A quarta onda vai chegar só depois do carnaval. Infelizmente, às vezes, né, a gente entende, né, que as pessoas passam por dificuldades econômicas, né? E essa pandemia está trazendo, além da dificuldade da saúde, os problemas econômicos. Agora, quanto antes a gente resolver esse problema da saúde, e a gente aprender, e a pandemia passar, a gente vai conseguir retomar essa parte econômica. Mas o que está acontecendo hoje, a gente está retardando cada vez mais. Né? A pandemia faz parte do nosso aprendizado. Ela veio para a gente aprender. Quanto antes a gente aprender, mais rápido ela vai passar. Como diz o livro, a vacinação vai diminuir o problema, mas não vai resolver. Ok? Continuemos. As obsessões, em consequência, aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno da parasitose espiritual. Estão ainda relativamente distantes os dias do amor e da decência que vigerão na Terra, a partir da grande mudança que se está operando. E o número de regeneração e o mundo de regeneração em ordem e um mundo de regeneração e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmas e pelo seu próximo. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início e podíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra em construções e demolições, programadas para alguns meses. Concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimentos em massa, quando os incidentes no mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra que já vigiam no planeta graças à evolução natural e ao cristianismo, restaurado nas bênçãos incomparáveis do Espiritismo. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga a ser combatida com todas as armas, de fora da grei para dentro e principalmente dentro das fileiras, onde as torpezas morais de cada um que ainda não se evangelizou são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. Precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união. Que se considerem aprendizes da boa nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas, de autoengrandecimento.
Os verdadeiros servidores que merecem destaques são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Esse é um momento muito grave na seleção da semente boa e do escauracho que medra facilmente a área que está sendo trabalhada. A gente tem nossos pensamentos. Dependendo da nossa sintonia, a gente se liga a espíritos obsessores. Então ele está dizendo que existe obsessões, e uma das piores e mais graves obsessões é quando a gente tem o mesmo pensamento do que o espírito obsessor. Uma coisa a gente já evoluiu um pouco, a obsessão acontece e o espírito tenta, por afinidade, manter a gente naquela faixa mais baixa. Então a gente tem uma certa vibração, tem uma certa sintonia com ele, mas a gente está incomodado de se manter naquela sintonia, naquela vibração. A gente se esforça para sair e o espírito obsessor tenta segurar a nossa evolução. Isso é um tipo de obsessão, aonde eu me incomodo com os pensamentos, eu me incomodo com o que está me sendo intuído. Isso é uma obsessão que existe. Uma obsessão que você está se esforçando para poder sair dela. E com esforço a gente vai sair, com a melhoria, com a nossa dedicação a gente vai sair disso. Agora, quando eu tenho um espírito e eu penso como ele, a afinidade é grande com ele, eu gosto dos pensamentos desse espírito, e esse espírito está numa faixa evolutiva baixa, aí é complicado eu subir, porque eu estou afinizado com ele. Como é que eu vou subir se eu gosto dos mesmos pensamentos? Então, se eu gosto se eu tenho distúrbios sexuais, se eu gosto de libertinagem, o espírito se afiniza comigo, como é que eu vou mudar de padrão vibratório se eu gosto daquele padrão? Para eu mudar, eu tenho que sentir um incômodo, Então, se eu estou num certo momento e eu não me sinto incomodado com aquilo, eu não vou mudar. Então, digamos que a minha casa está suja, está muito suja, mas eu não me incomodo com a sujeira, como é que eu vou limpar a casa? Nunca. Agora, se minha casa está suja e eu me incomodo com a sujeira, eu vou fazer o esforço para limpar, minimamente. Mas eu não quero trabalhar. Mas, como a sujeira está me incomodando, eu vou lá e faço uma faxina rápida, só para tirar as coisas da minha frente. É assim como os espíritos. Então, os espíritos que estão me incomodando, eu procuro vibrar, procuro me modificar para me tornar uma pessoa melhor, para me desvincular desse espírito. Mas, se eu gosto do pensamento, eu vou demorar muito tempo para me desvincular. Agora, a gente está passando para o mundo a gente está no mundo de provas e expiação, e está passando para o mundo de regeneração. Essa mudança está acontecendo aos poucos.
Então, o que está acontecendo? Pessoas estão sendo transferidas desse planeta para o planeta inferior. Cidades inteiras espirituais estão sendo transferidas desse planeta para um planeta inferior. Pessoas dessas cidades estão reencarnando em massa. Mas quem estão reencarnando? Pessoas dessas cidades trevosas que se arrependeram e estão tendo a chance de reencarnar aqui para mostrar que realmente mudou de atitude. Para que verificar se eles merecem realmente permanecer nesse planeta. Nós estamos aqui há algum tempo, né? E já temos tempo para a gente tentar mostrar que a gente merece ficar aqui. Acontece que os espíritos, os líderes, eles querem dificultar a evolução. E para dificultar a evolução, eles procuram induzir pensamentos ruins e procuram combater pessoas que têm bons pensamentos e que ajudam os outros. E está dizendo que a doutrina espírita tem uma mente aberta. E com essa mente aberta de conhecimento de Jesus, de ensinamentos de Kardec, ela procura a doutrina ajudar outras pessoas. E se alguém dentro da doutrina está ajudando o meu inimigo, além de perseguir o meu inimigo, eu vou perseguir quem está ajudando ele. Então a gente tem que ficar atento e se manter com exemplos, com atitudes corretas, de maneira de a gente fazer coisas boas, mas não só nas palavras, nas atitudes. É isso que o texto está dizendo. Diz que isso é um momento crucial da nossa evolução, dessa mudança do planeta, dessa limpeza do planeta. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. As tempestades provacionais rugem os ventos devastadores. As tempestades provacionais rugem. Os ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Naqueles dias, recebemos novos companheiros para o trabalho de mudança que se integraram às equipes, enquanto o nosso grupo permaneceu em atividades obsessiva na sede, em atividade desobsessiva na sede em que nos hospedávamos. Embora houvesse atividades a atender, desde o início da nossa participação junto às equipes de médicos e paramédicos que se dedicavam a atender a pandemia, chamou-nos a atenção o denominado grupo linha de frente, aquelas pessoas mais vulneráveis à contaminação por diversas razões, a idade avançada, alguma enfermidade desgastante, os médicos e atendentes, todos aqueles que lidavam diretamente com os enfermos ou que cuidavam da limpeza e manutenção do hospital. A pouco e pouco foram acompanhando o contágio em diversos médicos que, embora atendidos de imediato, não resistiam e desencarnavam com as mesmas dores e aflições dos seus pacientes. Estávamos diante de um colossal programa de investimento na mudança vibratória dos habitantes da Terra e da própria morada, que oferecerá melhores condições a futuras edificações da família universal unida.
Aqueles trabalhadores encarregados do socorro imediato e posterior, todos que trabalhavam sob o risco do contágio, por estarem mais perto dos enfermos, corriam mais riscos de enfermarem que os demais. Qual a razão por que se encontravam expostos num exemplo de abnegação e fidelidade à profissão abraçada? Conheciam os riscos e perigos, expondo as suas existências ao vírus letal. Mas muitos ignoravam e desconhecem que, ao contraírem a doença e desencarnarem, estão resgatando crimes que praticaram contra a humanidade no passado, nos passados dias dedicados à ilusão. Sempre haverá mártires, conscientes ou não, em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. Candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que o processo alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo, prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Fosse a sociedade mais consciente da sua origem divina e dos incontáveis recursos espirituais que podem auxiliar o ser humano a prosseguir na indumentária carnal, as forças dos dois planos da vida se uniriam em benefício da causa comum. A conquista do processo moral, preservando-se assim do desgaste doloroso das condições inferiores de sofrimento, sendo mais saudável do que se encontra. Todos nós, espíritos interessados no bem da humanidade, diligentemente estamos em contínuas tentativas de comunhão recíproca, evitando-lhe assim danos e amarguras mais afligentes. No caso em tela, estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição, para adquirir a harmonia essencial à felicidade. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. A vida e os seus impositivos não cessam nunca, tudo vibra, movimenta-se e desenvolve-se no universo sustentado pelo hálito divino. As nossas atividades nos acampamentos hospitalares de emergência, no momento, são muito complexas e bem diferentes daquelas que ocorrem nas unidades de terapia de urgência ou nos recintos menos favoráveis, onde expurgem as suas dívidas. Credores do nosso carinho pelas lições de sacrifício a que se expõem são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas que devem permanecer nas paisagens físicas. Os que se recuperam nem sempre se recordam daquelas existências que se sacrificaram para que a sua pudesse permanecer. Eles propiciam tempo para que vacinas salvadoras possam ser conseguidas e superem as etapas experimentais para a salvação do futuro, qual ocorre com anteriores epidemias e calamidades hoje sob controle. Uma pausa aí.
Então, ele está dizendo que muitas pessoas se dedicam, né, para ajudar o próximo. Então, médicos, enfermeiros, faxineiros, trabalhadores que têm contato direto com pessoas doentes. Essas pessoas que têm um trabalho direto com os doentes sabem do risco, né? Mas estão lá trabalhando em favor do próximo, para ajudar o próximo. Esperando, aqui no caso, quando foi escrito o livro, a vacina ainda não tinha sido desenvolvida, né? Tanto que no livro ele fala, a vacina irá amenizar o problema, mas não vai resolver. E a gente percebeu exatamente isso, né? O que o livro disse, que a vacina ia amenizar, realmente está amenizando. Mas realmente não está resolvendo. A gente viu que pessoas, né? Ele falou de pessoas, por exemplo, idosas, que são mais vulneráveis do que pessoas jovens, né? Só que a gente percebeu que pessoas jovens desencarnaram. Pessoas aparentemente saudáveis desencarnaram. Pessoas atléticas desencarnaram. Então, às vezes, apesar de a tendência maior de pessoas com algum problema, se está com uma certa idade avançada, tem problema cardíaco, problema de diabetes e outras coisas, desencarnaram. Eu conheço um rapaz que ele é dependente do álcool, ele é dependente de drogas, teve Covid e superou a Covid. Enquanto pessoas que não bebe, não fuma, não usa droga e faz exercício, desencarnou. Então, não é uma lógica, assim, uma coisa assim, aparentemente, só uma lógica material que a gente vai entender tudo isso. Ele está dizendo que a gente tem compromissos do passado. Então, tudo tem que seguir as leis da natureza. Tudo tem que seguir as leis de Deus. Então, às vezes, né, a gente não lembra do que a gente fez no passado e a pessoa, mesmo às vezes tomando alguns cuidados, acaba pegando a doença e acaba desencarnando. Mas porque estava no momento dele desencarnar. Né? A gente sabia que, antes de reencarnar, que a gente ia passar por essa transição planetária. Talvez não soubesse da pandemia, mas a gente sabia que a gente ia passar por essa transição planetária. Né? Então, a gente está passando por dificuldades políticas, econômicas, sociais, né? E tem que lembrar que essa vestimenta é uma roupa temporária, que a gente tem que cuidar, tem que preservar, tem que manter esse corpo o mais saudável possível. Mas se fizer tudo isso e mesmo assim desencarnar, a gente tem que entender que faz parte do nosso processo evolutivo. Não podemos olvidar o estoicismo humanitarista do Dr. Albert Bruce Sabin, que renunciou a qualquer benefícios econômicos da patente da vacina a fim de banir da Terra o vírus da poliomielite que ceifou milhões e deformou um número incontável de vidas. Graças à sua grandeza moral e renúncia, a paralisia infantil logo mais terá desaparecido,
porque todos têm direito ao uso do medicamento salvador gratuitamente. Quando os vieses políticos e os interesses econômicos cederem lugar ao amor e ao dever, aos direitos dos descobrimentos desses fenomenais auxílios dos laboratórios, a humanidade estará no esplendor da regeneração. Compreendíamos isso na clínica em que estagiávamos, auxiliando os médicos e seus enfermeiros no correto atendimento do produto que debela a doença e que tem ajudado grupos experimentais e servido de base para a ampliação terapêutica de combate à doença exterminadora. Descem ao planeta, nessas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Comentávamos a respeito do esforço dos nossos companheiros no auxílio aos irmãos comprometidos com a ignorância, vitimados por perseguidores cruéis que se comprazem em atormentá-los na etapa final, em tentativa de libertá-los. Afã semelhante aos hospitais sobrecarregados de pacientes na Terra, também cuidávamos do melhor atendimento ao número daqueles que desencarnavam necessitados de urgente socorro para evitar-lhes vários comprometimentos, entre eles e o da vampirização. A linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo, mas alguns dos seus membros deveriam passar por cobaias para auxiliar no processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos pulmões e coração. Felizmente, já se desenham na Terra técnicas para a medicina espiritual, na qual a terapia dos passes, da oração, da água magnetizada é recomendada aos pacientes, especialmente na área da cardiopatia. Desse modo, os grupos em tarefas espirituais estão contribuindo eficazmente para a formação da sociedade fraternal e amiga, que se pretendem alcançar desde agora. Numa visão espírita cristã, todos nos encontramos na linha de frente. Os irmãos encarnados, porque a desencarnação é apenas fenômeno orgânico de mudança de posição vibratória no rumo da imortalidade. Esses mensageiros da esperança que não se poupam aos esforços de atendimento aos seus pacientes e enfrentam a desencarnação com ética e grandeza moral, sem queixar-se dos fatores que lhes propiciam o sacrifício humano, volverão ao mundo melhor, onde fluirão as bênçãos que ora agasalham, contribuindo em favor da saúde terrestre. Como alguns se encontram comprometidos com longínquos ou próximos dias de alucinação, apresentam-se teleguiados pelos adversários aos quais não souberam conquistar e recebem como recompensa ao seu martírio a libertação desses enfermos espirituais que já não os alcançam psiquicamente em razão do seu labor em favor da humanidade, mesmo que ignorando o gesto da morte resignada. A gente tem, como a gente estava falando, tem a vibração nossa, né, e a vibração de outra pessoa, encarnada ou desencarnada. Como é que a gente se cura de uma obsessão?
mudando de faixa vibratória. Então, hoje a gente está sintonizado com o nosso obsessor. Se a gente mudar o nosso pensamento, mudar nossas atitudes, mudar nossa vibração, a gente vai evoluindo. E à medida que vai evoluindo, e o nosso obsessor não evolui, a gente se liberta dele, porque não há mais sintonia. O ideal é, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso obsessor também evolui. Se os dois evoluem, né, eles continuam vibrando na mesma sintonia, mas agora numa posição de vibração mais alta, de evolução mais alta, aonde não há essa perseguição mútua. Então, para a gente se curar de uma obsessão é a gente se tornar uma pessoa melhor e dar exemplo e orar pelas pessoas que estão nos obsediando. Então, se eu me tornar uma pessoa melhor e ajudar o meu obsessor a também se tornar melhor, a obsessão termina. Ou eu me esforço o máximo para ajudar o meu obsessor, mas ele não quer melhorar. Aí eu tenho uma distância de vibração que acaba se separando, porque não tenho mais sintonia. Não há mais essa vibração. Então eu tenho que se me tornar, ser uma pessoa melhor, dar exemplos para as pessoas ao meu redor. Se essa minha melhoria e meus exemplos ajudarem as pessoas ao meu redor também a crescer, a minha obsessão vai ser eliminada automaticamente. É isso que a gente tem que fazer. É complicado, leva tempo, mas é isso que a gente tem que fazer. Num dos momentos em que nos encontrávamos juntos, comentando exatamente esse tópico, nosso Eudalbo, que permanecia estudioso dos vírus no além da vida terrena, explicou-nos a gravidade que paira sobre a humanidade, considerando alguns países que se têm dedicado a criar vírus perigosos ante a possibilidade de uma guerra biológica, utilizando-se dos estoques armazenados de muitos deles, que são mais poderosos do que quaisquer outros instrumentos de destruição convencional ou nuclear. Com as atuais perspectivas filosóficas e morais que campeiam na cultura odierna e a exaltação do crime, das perversões, que inclui a legalidade de tudo que se pretenda fazer, não será difícil uma ruptura diplomática entre países com laboratórios poderosos e muito bem armazenados. Dirigidos por homens e mulheres inescrupulosos que perderam o respeito a si mesmo e à humanidade, por extensão a Deus e ao Espírito imortal, que todos somos, no momento passam das ameaças bombásticas às ações covardes e subterrâneas, como talvez prefiram. Enquanto os sentimentos humanos estiverem sob os conflitos da navegação divina e as conflitos da negação divina e as aberrações, deve ser isso, das filosofias de ocasião destrutivas da dignidade do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas, haverá a proliferação dos males que a mente propicia
e os tormentos interiores necessitam para estar em constante variação até a cessação da vontade e do alinhamento da realidade do abismo da cegueira espiritual. Os nossos grupos, no entanto, visitavam as entidades hospitalares procurando auxiliar esses servidores devotados, encorajando-os e transmitindo-lhes força nos momentos de desfalecimento pelas largas horas de vigilância e trabalho que não lhes permitiam o repouso ou a renovação das energias. Também haviam os amigos especializados em atender os pacientes de emergência que necessitavam de intubação, e os hospitais não dispunham de equipamentos em suficiência, aplicando-lhes os nossos recursos e afastando os seus adversários desencarnados que os pioravam com os seus fluidos tóxicos e as infelizes obsessões, sem qualquer espírito de humanidade ou de compaixão. Nos cuidados com os desencarnados da linha de frente era muito grande, a fim de que o despertar não os levasse ao desespero ou ao desânimo em razão das tarefas concluídas e que não tinham conhecimento durante a doença, que os surpreenderam na ajuda aos delirantes e sem esperança. Informava-nos com frequência das atividades em que se encontravam os subgrupos nossos, de forma que a harmonia devesse ser preservada em todos os momentos de ação e de estudo e planejamentos. A ação de deslocamento das áreas que seriam transplantadas para outras dimensões continuavam sem qualquer perturbação de um ou de outro labor. Todas as equipes funcionavam sob a direção de sábios, administradores e especialistas, o que nos oferecia uma sensação de paz e de alegria sob o magnânimo socorro de Jesus. Os nossos compromissos nesses dias estão adstritos ao acompanhamento dos enfermos da Covid-19 e, simultaneamente, aturdidos por interferências obsessivas. Como nos encontrávamos sob o ataque programado pelos infelizes desencarnados para dificultar as ações do Cristo de Deus, nesses significativos dias de transição planetária, procuramos especializar-nos nas desobsessões e guardiães de área que devem permanecer sob especial amparo. Então, está dizendo que existem problemas espirituais, existem problemas de doença, existem dificuldades em equipamentos, né, falta de equipamentos, e que o mundo espiritual se preparou para nos ajudar em toda essa pandemia. Então, todas essas dificuldades, obsessões, dificuldades materiais, tudo isso está sendo olhado por Jesus, pelos seus discípulos, pelos seus trabalhadores, para ajudar a gente a passar por essa transição da maneira mais suave possível. Né? Já estava previsto, até nas profecias, que a gente ia passar por momentos difíceis. Mas a gente sabe que sempre que existem problemas difíceis na nossa vida, o amparo divino é muito maior. Então, a gente tem que manter a fé para que a gente passe por esses problemas, por essa transição planetária, por essas dificuldades, por essa limpeza planetária, né, de maneira a mais tranquila possível. A gente precisa passar por isso para que a gente para evoluir.
irmãos nossos que foram mais espertos que a gente, que evoluíram mais que a gente, estão esperando no mundo espiritual a mudança de faixa evolutiva para reencarnar já no mundo de regeneração. Daqui a alguns anos, a Terra estará no mundo de regeneração. Uma quantidade grande de espíritos não precisa passar por essa dificuldade que a gente está passando. Então, eles cederam lugar para a gente, que a gente precisa passar para nossa evolução, e aguardam lá, ansiosamente, o momento que eles possam reencarnar. Já que eles não precisam passar por dificuldades, eles esperam e dão chance para a gente reencarnar. Então, existe todos nós evoluindo. Existem as obsessões, existem os grupos que querem manter a Terra no planeta, no estágio evolutivo que está agora. Mas Jesus está no comando, então isso não vai acontecer. Apesar de todos os esforços para que a Terra fique aqui, ela vai evoluindo, vai crescendo. E a Terra vai chegar no mundo de regeneração dentro dos próximos anos. Mas, para que isso aconteça, tem que fazer a faxina. Então a Terra está suja, a Terra está bagunçada. Para fazer essa faxina que existe na Terra, precisa um pouco de confusão. Então, a nossa casa está toda ela com problemas. Então, para fazer uma reforma na nossa casa, mas eu tenho que quebrar aqui, sujar lá. Então, eu passo por um momento um pouco mais conturbado para ficar num estágio melhor. Por exemplo, aqui em casa, eu estou com um problema no banheiro, estou com problema de infiltração. Eu estou vendo que a água tá migrando e o teto está ficando mofado. Para eu ficar com o banheiro adequado, eu vou ter que quebrar, eu vou ter que fazer uma reforma, e essa reforma vai gerar uma confusãozinha. Mas após a reforma, após a confusão, eu vou ter um lugar mais saudável no banheiro onde eu uso. A mesma coisa acontece na nossa casa Terra. Alguma mudança, alguma reforma, alguma limpeza tem que ser feita, e após essa manutenção que a gente está fazendo no planeta, a limpeza do planeta, lá na frente vai estar num momento bem mais agradável do que estamos hoje. Continuamos. Em um momento de reflexão, nosso mentor explicou-nos que um simulacro de exército está na psicosfera do planeta, inspirando muito dos seus membros, ora reencarnados, nestas últimas levas preparatórias de etapa final, cuja sintonia permite que estabeleçam conflitos de comportamentos entre minorias e a grande massa humana para que se transformem em movimentos de violência. Pessoas que se equiparam de ódio no além estão em muitos grupos de justiça pela igualdade de valores e de direitos, mas também deveriam ser de deveres morais e sociais, o que vem gerando batalhas diárias qual uma bola de neve crescendo na sua descida e tudo levando de roldão. Entre eles estão líderes fanáticos e ociosos,
estimuladores de anarquia e baderna, a fim de estimular os tumultos e causar prejuízos incalculáveis. Afinal, muitos desses lutadores não têm objetivos superiores, mas simplesmente dispõem da ignorância e da impiedade para gerar e exaltar os ânimos mais exacerbados. Olvidam que o Senhor dos mundos vela pelo universo e as suas vitórias são semelhantes a de Pirro, de significação quase nenhuma. Tudo se movimenta em direção à harmonia e todo movimento em contrário, após momentos de poder e glória, são consumidos pela marcha inexorável do tempo, que a todos arrebata pelo fenômeno da morte e das sucessivas reencarnações. Cabia-nos, portanto, porfiar no mister em que nos especializávamos, dando mínima contribuição ao grandioso programa da construção do mundo novo. As nossas reuniões mediúnicas, além do corpo, faziam parte da habitual programação das instituições espíritas, no mistério de praticar a caridade mediante a iluminação de consciências e mudanças nos propósitos maléficos para o trabalho do progresso geral. Agora, quando deveríamos programar o encerramento das nossas narrativas no que tange a um novo mundo de regeneração, após as recomendações dos nobres programadores, continuamos auxiliando a implantação do bem em toda parte e disseminando o amor sob todas as formas possíveis, de modo que logo amanhecem os dias de sol e de esperança. Essa noite próxima, teríamos uma avaliação por um dos responsáveis da nossa área e receberíamos novas diretrizes para prosseguimento da nossa assistência enquanto a pandemia esteja como a grande selecionadora dos elementos humanos no empenho do bem. Eu acho que pode continuar, porque tem mais umas 3 páginas só e aí termina. Acho que 3. Então, a gente está dizendo que todo o trabalho espiritual, né, sob direção do Cristo, está acontecendo. Então, existe toda essa assistência, existe toda a assistência das casas espíritas nas reuniões mediúnicas, né? Mas existe ajuda em toda parte. Em toda parte, em todo o planeta, nós estamos sendo auxiliados a passar pela transição planetária. Essa transição está acontecendo. Ao invés de vir uma guerra mundial, como já veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? E no Apocalipse estava previsto 3 ais. Primeiro ai, Primeira Guerra Mundial. Segundo ai, Segunda Guerra Mundial. Terceiro ai, pandemia. Então, ao invés da Terceira Guerra Mundial, né, Jesus optou por essa pandemia, né, que está mudando a vida no planeta, que está influenciando a todos nós. Agora, cabe a gente aproveitar essa oportunidade de crescimento, de mudança, né, para tornarmos pessoas melhores e ter o merecimento de continuar na Terra, nesse mundo novo, no mundo de regeneração. Ou, se a gente quiser, a gente vai ser expulso
para outros planetas inferiores ao nosso. A evolução continua, só que numa outra turma, numa outra escola, num outro planeta. Mas, mesmo quem for expulso, vai continuar evoluindo. E vai chegar à perfeição. Só que vai ter que mudar para outro planeta para continuar evoluindo. E esse outro planeta vai estar no estágio material bem inferior ao da Terra. Então, quem for para lá, digamos que nós vamos para lá. Aí a gente vai falar, ai meu Deus, eu perdi um paraíso. Porque a Terra, frente ao novo planeta, é um paraíso. Né? Então, vamos nos esforçar, ainda tem um tempinho, para que a gente permaneça nesse planeta de regeneração, nesse mundo de regeneração. Agora nós temos as palavras finais. Notei que o quadro da enfermidade que parecia haver diminuído em face das atividades públicas que reuniram muitas pessoas sem os cuidados prescritos, aumentou consideravelmente e logo se pôde constatar que as unidades de terapia intensiva nos hospitais estavam sendo lotadas novamente em toda parte. As autoridades voltaram a dar sinais de alerta, nem sempre aceitos com a consideração que deveriam merecer, e as estatísticas de contaminados e de óbitos cresceram a seguir. Da cidade dos justiceiros, um número bem volumoso de espíritos foi transferido sem ter ideia para outros sítios e comunidades, a fim de irem reencarnando-se numa oportunidade única para a recuperação pessoal, porém sobrecarregados dos sentimentos que lhes eram peculiares, talvez aumentando mais as criaturas em luta saudável pela saúde moral. Pode-se concluir que aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados, de modo que a dignidade humana rebaixada e violentada recuperasse o seu padrão de honradez e os princípios morais e espirituais voltassem a merecer consideração. Essas lutas, que se têm ampliado nos relacionamentos sociais, no assodamento das paixões de ideais de fraternidade mediante métodos abusivos, dando lugar a novas classes para a exigência aos seus direitos e valores, tem constituído um grande prejuízo à sociedade, que perde facilmente a paciência, que passa a valorizar os seus interesses em detrimento de outros e arma-se para não perder as vantagens que desfruta. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismo e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns e outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, seja de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos
para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espírito é como corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Uma reunião de atividades mediúnicas é abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente envoltas nos véus das parábolas e símbolos arrancados da simplicidade dos seus dias, no seu tempo, a fim de poder se instalar a era do espírito imortal, como vem acontecendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento, em razão do atraso moral dos que habitam o planeta. Eis porque este é o momento da grande transição que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. O intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados a cada dia se fará mais facilmente, em razão da mediunidade em expansão da cultura terrestre, sem as anteriores pressões de patologias ou das ingênuas interferências demoníacas. Com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outra senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Jamais as dificuldades constituirão impedimento à programação da verdade, porque estarão também no campo de atividades espíritos voluntários que abraçarão a doutrina, inspirados no amor ao próximo e amparados pelas elucidações doutrinárias libertadoras. Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egoístas muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos das mais variadas naturezas. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos-á a cada dia a batalha sem quartel da conscientização. É lamentável que os disparates ainda encontrem aceitação de pessoas portadoras de responsabilidades morais que, de repente, alteram a conduta, deixando os temas relevantes e significativos por disputas sem sentido, exceto prejudicar as realizações que edificam a humanidade. É natural que haja sempre indivíduos inadaptáveis a um modus vivendi saudável,
num clima de esforço para manter a paz e estimular o avanço pelas trilhas do serviço dignificante. Sucede que são principiantes nos áureos processos do crescimento para Deus e estão atacados aos prazeres orgânicos que os instintos lhes permanecem em predominância em detrimento das emoções superiores. Antevemos aflições demoradas aos viadantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter. Através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. Toda a máquina funciona conforme a sua constituição, e o mau uso sempre produz danos, não poucas vezes irreparáveis. Assim também sucede com a máquina orgânica. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdidas, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão os mecanismos de solução que devem ser acionados, mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outro sim, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após quando o nosso planeta for melhor em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Após um demorado encontro com os membros do nosso grupo, o venerando Spinelli sugeriu que interrompêssemos as narrações, porquanto nos demoraríamos um largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã com a alma refeita de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. E o livro está encerrado. Então, ele está dizendo, né, que a gente está passando por essa transição. Está dizendo que a gente convive com pessoas de variadas evoluções e que a gente tem que respeitar a opinião do próximo. A gente convive muito hoje com pessoas radicais. Não sejamos radicais. A gente convive com pessoas que têm a opinião dela e não respeita a opinião do outro. Né? Ou você pensa exatamente como eu, ou você é um ignorante. Né? Então, pessoas que dizem, eu penso de forma A. A forma A é a melhor que existe, e todo mundo que pensa diferente do que eu penso, não vale nada.
eu vou combater, eu vou fazer de tudo, tal. Eu tenho que ter a minha opinião sobre as coisas. Eu tenho que ter a minha convicção sobre as coisas. Tenho que estudar para saber o que é melhor para mim. E respeitar a opinião do próximo. Se eu gosto de A e me sinto bem com A, mas outra pessoa se sente bem com B, respeita. Ah, mas A é muito melhor. Até pode ser que A seja melhor. Mas é A melhor para mim nesse momento. Ok? Então tem que respeitar a opinião dos outros. E a gente passa por problemas que as pessoas, né? Você não pode falar mais nada. Né? Se você não falar exatamente o que a pessoa pensa, você está sendo racista, você está sendo homo alguma coisa, e assim vai. A pessoa tem dificuldade, a gente tem dificuldade de saber o que eu falo hoje, o que eu vou fazer, como é que eu vou me comportar. A gente tem que ser a nossa opinião, nossa convicção e respeitar o próximo. Fanatismo não ajuda ninguém. Na política, na religião, em qualquer área. Ok? Se eu penso, eu acredito de uma certa forma, e alguém quiser conversar com a gente, tudo bem, ó. Eu penso dessa forma, por causa disso. Né? Eu não posso simplesmente... porque eu acredito que isso aqui é branco. Mas é branco por quê? É branco por causa disso. Aí a pessoa fala, não, mas esse aqui é verde. Aí eu verde por causa disso. Aí pode ser que a pessoa convença que aquilo não é verde, não é branco. Né? A gente tem que estar com a discussão em mente aberta e respeitando a opinião do outro. E mesmo que a pessoa, então, está pensando diferente, respeita, convive. Outra coisa que fala no texto é a mediunidade é algo importante no planeta. E a mediunidade vai ser cada vez maior. Essa interação entre encarnados e desencarnados, a cada dia que passa, vai aumentando. As reuniões mediúnicas, hoje, dentro das casas espíritas, né, tanto as reuniões ditas desobsessões, como de aperfeiçoamento, de aprendizagem da obsessão, são importantes contatos. Para quem? Para os dois lados. A gente encarnado, quando participa de uma reunião mediúnica, a gente aprende muito. Os espíritos trazidos para a reunião mediúnica também aprendem. E o que a gente percebe é que quando o grupo atende e está conversando com um espírito, aquela conversa que está acontecendo com aparentemente um espírito está auxiliando dezenas de espíritos. Então, numa reunião mediúnica nossa, a gente conversa com 8 espíritos. Aparentemente, a gente conversa com 8 espíritos. Só que o mundo espiritual fala, nessa reunião foi atendido centenas de espíritos. Alguns ligados à comunicação, outros que estão escutando a comunicação e outros que estão sendo atendidos de outras formas. O trabalho é gigante. Então a gente tem que respeitar esses tratamentos, esses estudos, esses trabalhos. E levar isso de forma muito séria. E esse intercâmbio espiritual é importante dentro da doutrina espírita. Ele está dizendo que a parte filosófica, a parte religiosa, a parte científica, dentro do espiritismo, cada uma delas tem a sua importância. E as três juntas
formam a doutrina espírita. Não só uma, mas as três juntas formam a doutrina espírita. Então a gente tem que dar a importância para as três: filosofia, ciência, religião, é um conjunto só, que unidos dá a doutrina, e que ajuda a gente a evoluir. E que veio, né, no momento adequado, que a gente estava preparado para receber esse conhecimento. Por que a doutrina espírita não veio antes? Porque nós não estávamos preparados para receber esse conhecimento. Então, ela só veio em 1857, porque a humanidade tinha condições de entender os ensinamentos. Antes, não tinha. Então, não veio antes. Comentários sobre o livro que está se encerrando hoje? Perguntas? Eu achei o livro assim sensacional, né? Teve vários pontos assim surpreendentes. Mas eu só vou comentar uma coisa, não exatamente do livro, mas um filme que eu assisti essa semana. Eu indico vocês assistirem também. Até agora eu estou meio revoltado com ele, não sei se era meio comédia, meio drama. Tá ali na Netflix. Alguém já assistiu Não Olhem para o Céu? Assistam. É impressionante. Aí depois vocês comentem aí qualquer outro dia. Rapaz, é uma coisa impressionante. Você fica... Será que a gente é visto assim? Porque você fica assistindo, você fala, meu Deus. Deixar todo mundo curioso, depois vocês entram aí, quem tiver Netflix, entra lá, Não Olhem para o Céu. É esse o nome. O elenco é bom, viu? Mas é incrível. Dá uma olhada lá depois. Lourenço, você não sabe se você ri ou se você chora. Não olhem para o céu. Não Olhem para o Céu. É um filme. É assim, só vou dar um spoilerzinho ali, né? É um cometa que está chegando. Só olha para... O prof, o que é mais incrível nessa história toda a edição desse livro é que, apesar de todos os sofrimentos que nós estamos passando, imediatamente veio o socorro em forma de livro, né, de esclarecimento. Gente, isso aí é um compêndio que mostra para nós tudo o que está acontecendo. Isso é um cuidado incrível que Jesus está tendo com a gente, né? Porque, poxa, que esclarecimento, Nossa Senhora, até além, e como se não bastasse esse livro incrível, ainda fizeram uma reunião numa cidade, né, planetária, em cima, né, que a gente diz aí, cidade espiritual, programando, estudando a situação, procurando um jeito de ajudar mais. Olha que incrível que veio o doutor Bezerra de Menezes, veio toda essa turma que se importa com a gente. Eu acho que isso mostra o quanto nós somos cuidados e o quanto a gente tem que agradecer, né? E se cuidar e entender que, além de a gente já saber que a gente nunca fica desamparado, ainda ele mostrou, através desse livro, todo o amparo que ele nos dá. É impressionante. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro, né?
Eu até me sinto... É sério, agora eu não falo verdade, assim... Não, estou falando verdade faz hora, né? Mas estou falando assim, agora eu me sinto até sem graça de ter recebido tanta consideração de Deus, né? Diante de tanta gente sofrendo. E aí é difícil, porque a gente queria sair correndo, contando para todo mundo, mas não dá, tem que ter cautela, né? Nem todos estão prontos para ouvir. Mas é uma coisa incrível. Graças a Deus. É isso. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião do livro do ano? Mais alguém? Vai, Sônia Maria, você está aí se coçando para fazer. Não gosto de tirar a oportunidade de ninguém, né? Acho que todos deveriam estar assim, se coçando para fazer. Mas, na verdade, é isso que eu falei. Então, vamos juntar as nossas mãos e agradecer a Deus por toda essa consideração, por todo esse amor que Ele nos dá. Agradecer por todo esse esclarecimento e pedir a Ele que cada vez mais a nossa mente e o nosso coração sejam tocados por todas as informações que eles nos trouxerem e que nós tenhamos a condição de entender cada um deles cada vez mais. E assim podemos levar para os nossos irmãos que nos rodeiam um melhor entendimento, uma melhor informação, para que todos tenham a mesma oportunidade, porque é isso que Jesus espera de nós, que levemos a boa nova. Somos mensageiros dele, e por isso precisamos nos preparar cada vez mais. E, para tanto, pedimos que Deus nos ajude e que Jesus nos ajude a enxergar cada vez mais todas as informações como direcionamento único para a nossa evolução. E assim nós agradecemos de todo o nosso coração com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Roberto, quer falar alguma coisa? Apareceu um espírito pedindo para que todos socorram, né, o Polo Norte. Aí eu perguntei, mas como que alguns de nós faríamos para socorrer o Polo Norte? Na sequência que eu fiquei aguardando uma resposta, né, aí apareceram vários espíritos de cor negra. Aí ele explicou que aqueles espíritos que vão reencarnar agora, né, e já estão reencarnando, para eles começarem a cuidar do Polo Norte, porque eles viveram e morreram num país muito quente. Ah, tá. Mas não era uma quantia grande, assim, acho que tinha uns 60, 70 que apareceram, assim, chegando, né? E mais adiante, tem uma cidadezinha muito bonitinha, construída no Polo Norte, toda de vidro, mas os vidros são fininhos, não são como aquelas cidades de cristais, né? Aqueles vidros meio azuladinho, grosso, né? Onde eu e o Dito, a gente dá trombada nessa cidade várias vezes, né? Usávamos a mesma cidade. Então, ali tem essa cidade, já pronta para ajudar o Polo Norte, os espíritos já escolhidos para reencarnar, para ficar por ali. E aí, depois, ele estava me mostrando com uma vara, pequena vara, ele estava me mostrando que o mar agora
ele vai ter como fosse uma rapidez maior no giro da água quando chega perto das praias, perto das montanhas, das rochas, né? Então, ele falou que vai ter de giro mais rápido para começar o mar a diminuir o calor que ele está sentindo. Então, vai ser mais rápido, para melhorar a temperatura e ajudar também o Polo Norte. Foi isso que apareceu hoje. Então, boa noite a todos. Boa noite. Feliz- Boa noite. Prof, Boa noite. fala Bom de novo. ciclo da Terra, boa passagem. Obrigada igualmente. Qual vai ser o próximo livro mesmo? A Bíblia. Peraí. Memórias de um Suicida. Ah, beleza. Eu vou mandar em PDF para vocês. Beleza? Tchau, tchau, Lourenço. Tchau, Tchau, Joana você, Maria. tchau, Tchau, tchau. Tchau, Sandro. Beleza, Oi, gente. deixa o telefone Tchau. Tchau, Até Sandro. amanhã, hein? Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.